Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês que pode ser a solução para muitos problemas que vocês já tiveram com relação à interface gráfica. Sabe quando você clica em um determinado botão, parece que a interface travou, parece que a aplicação travou, e aí uns 5 segundos depois ela volta com os dados que você solicitou, com a requisição que você disparou ao clicar naquele botão. Bom, isso tudo pode ser resolvido com o desenvolvimento multithread, tá pessoal? Para algumas pessoas isso pode ser um pouco complicado, mas vocês vão ver que na prática que não tem nada de complicado, é bem simples de implementar isso. Bom, vou criar um código aqui muito simples, uma aplicação em Java aqui. Esses conceitos eles são aplicados em Java, mas você pode aplicar eles em qualquer outra linguagem, tá? Bom, vou chamar aqui de aula 17 e vou desmarcar porque eu não quero que ele crie a classe principal lá para mim, tá? Bom, vem aqui no projeto, pacote código-fonte, pacote default. Vou criar aqui uma nova classe, um form JFrame, ok? Vou chamar de principal. Vou finalizar ali e ele gerou para mim aqui o JFrame principal, beleza? Bom, ele chamou esse pacote default aqui. Vou criar um novo pacote, na verdade, e vou chamar de aula 17 nesse pacote e vou jogar esse principal lá para dentro, tá? Vou dar um refatorar. Beleza, agora ficou tudo certo. Ele sumiu aquele pacote default, ficou só a aula 17. Bom, vou criar aqui o mais simples de todos os processos para a gente simular um desenvolvimento multithread, tá? Vou criar uma aplicação que ela conta de 0 até um número que o usuário definir, tá bem? E ela imprime essa contagem na tela. Bem simples, prático e objetivo, tá? Vou colocar aqui então limite superior da contagem, né? Vou colocar aqui um campo de texto para o usuário digitar. Vou remover esse JTextField 1 ali. Vou renomear ele para C_limite. Eu coloco sempre C para campo, né? Então C underline vai ser o campo, limite, campo, nome, campo, o que for, né? Que assim fica mais fácil de identificar no código. Então C_limite. Vou colocar um botão aqui para disparar a ação de contagem, né? Então vou colocar aqui um contar. E vou renomear ele para btn_contar. Beleza. E vou colocar também uma text area aqui embaixo, que é onde vai ser exibido o resultado da minha contagem, né? Vou renomear ela para ta_result. Tá pronto, tá? Vamos lá, no código fonte. Eu vou trocar aqui o meu look and feel para Windows, né, para tirar aquela aparência metalizada. Então vai ficar uma interface mais próxima do ambiente Windows. Opa, é aqui. E vou centralizar a minha tela também, né? Porque se eu rodar ali, ela vai abrir no cantinho aqui. Não sei se vocês lembram disso, né? Então eu vou fazer aqui um set location relative to null. E pronto, a minha interface já vai abrir no meio da tela aqui, ó. Pronto, lá. Limite superior, o usuário pode digitar o que ele quiser e dar um contar e ele vai disparar a contagem. Bom, então vou pegar aqui o evento do botão de contar. Eu vou fazer o seguinte, o cara clicou em contar, primeira coisa, o meu TA, meu text area, ponto, set text, eu vou limpar, tá? Por quê? Se o usuário fez alguma contagem, quando ele clicar novamente, eu tenho que limpar essa contagem, tá bem? Então vou limpar essa contagem, e agora eu vou pegar o limite que o usuário digitou lá, tá bem? Então eu vou criar aqui um string limite, e vou fazer aqui, ó, c_limite.getText. Beleza, né? Só que esse meu limite está uma string. O for ele itera com um número inteiro, ok? Então eu tenho que converter esse limite para um inteiro. Então eu vou criar aqui um int limite, vou chamar de LMT, tá bem? Recebe o limite, ok? Então eu tenho que converter esse limite string para limite int. Eu vou chamar aqui a minha classe integer.parseInt, ou seja, o parseInt converte uma string para um inteiro, beleza? E agora eu já tenho então o limite lá no LMT, tá bem? Então eu vou criar um for, que começa com i recebendo 0, i menor ou igual ao limite LMT, ponto e vírgula, i mais mais. E agora eu vou imprimir o resultado lá, tá bem? Então eu vou fazer um ta.set, ta_, né, result.set text, e eu vou imprimir então o i, tá bem? Só que o i é inteiro e o setText espera uma string. Então o que eu vou fazer aqui, ó, string.valueOf_i. Beleza, resolvido o meu problema, vou salvar e vou rodar para testar. Vamos lá, ó. Limite superior, vou colocar 10. Contar.
ele imprimiu só 10. 20. Vamos lá contar, ele imprimiu só 20. Não, eu quero que exiba a sequência aqui de contagem. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar primeiro o meu text array e vou concatenando, tá bem? Então, eu vou criar aqui um string resultado, que vai começar vazia, né, em branco, tá bem? E vou fazer aqui, ó, resultado mais igual i, ponto e vírgula. E aí eu vou concatenando o resultado. Ah, Gilberto, por que você tem que usar ali o string.valueOf para usar no setText, né? Mas para você concatenar aqui no resultado você não precisou. Bom, exatamente porque eu estou concatenando, tá bem? Quando eu faço concatenação de string, eu posso colocar o valor que eu quiser e concatenando, não preciso ficar convertendo um por um, tá? Beleza, então vou rodar aqui para ver. Contar até 10. E olha lá, ele imprime agora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Aí eu quero um debaixo do outro. O que você faz então? Na hora de concatenar aqui, você coloca um mais e coloca um arrab n para dar uma quebra de linha, tá bem? Rodando novamente. 10. Contar, olha lá, de 0 até 10, beleza? Ah, eu quero contar até 100. Vamos lá, contar. Contou até 100. Nossa, mas foi tão rápido que eu nem vi a contagem rolando aqui, né? Beleza, vou mandar ele contar então até 1000. Observem, ele não fez a contagem. Não sei se vocês conseguem perceber daí, mas olha só, vou colocar aqui 2000. A tela tá limpa, presta atenção, sem cortes de vídeo. Não sei se vocês notaram, mas ele exibe a contagem toda de uma vez. Ele não faz i mais mais, imprime, i mais mais, imprime, i mais mais, imprime. Não. Ele faz i mais mais todas as vezes, as 2000 vezes no caso aqui, e depois é que ele imprime. Ah, mas não faz sentido, porque eu estou mandando ele incrementar e depois imprimir. Por que isso? Porque, pessoal, quando você cria uma aplicação, seja em qualquer linguagem, tá? Uma aplicação com interface gráfica, existe um negocinho chamado thread, que ela é uma parte de um processo, ok? Você tem o seu programa tem processos nele, tá? E cada processo pode ter mais de uma thread, tá bem? Então uma thread, ela é digamos assim, uma parte do seu programa que cuida de uma determinada coisa, tá bem? Bem simples isso. Então essa parte desse programa, no caso aqui, do nosso programa, né? Ela está tomando conta da interface e do processamento interno. Então, por exemplo, tudo que eu mando fazer aqui, ele primeiro roda para depois imprimir. Não adianta eu querer mandar aqui ele incrementar e imprimir, incrementar e imprimir, porque ele não consegue. Ou ele incrementa ou ele imprime, beleza? Os dois ao mesmo tempo não é possível, porque ele teria que fazer i mais mais, imprime, i mais mais, imprime. Não, ele consegue fazer i mais mais e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. E depois ele joga isso para a tela. Na verdade, o que é feito é o seguinte. Existe um buffer da tela aqui, ok? Como se fosse um espelho, tá bem? Com todos os componentes que você adicionou. Esse botão, o campo de texto, text area aqui, o label que a gente adicionou. Tudo isso aqui é um espelho, tá bem? São variáveis que tem lá por trás no código. Quando você vai alterando elas aqui no seu código, você não está alterando na tela, você está alterando essas variáveis lá dentro do seu código. E depois, quando ele acabar de processar tudo dessas variáveis, aí sim é que ele vai jogar para a tela, entendeu? Por isso que não é possível você contar e exibir ao mesmo tempo, tá bem? Mas isso aqui é muito simples de ser resolvido, tá? Vou fechar aqui. A gente vai utilizar o conceito de desenvolvimento multithread, tá? Beleza então, Gilberto, como que eu faço então para contar e imprimir ao mesmo tempo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é criar uma nova thread no nosso código, tá bem? Para criar essa nova thread, ela é uma classe, então eu vou fazer aqui um new thread, tá bem? thr, dá um Ctrl+ de espaço aí que já vai aparecer o new thread para você. A gente vai utilizar esse construtor padrão aqui em branco, tá bem? Vamos abrir os colchetes aqui, chaves, perdão. Vamos abrir chaves aqui, tá bem? E o seguinte, a classe thread, ela tem um método que chama run, ok? O run é correr, executar, né? Então a gente tem que modificar esse método run dessa classe thread aqui para que a gente possa fazer o que a gente quiser dentro dessa nova thread. Então eu vou digitar aqui run, dar um Ctrl+ de espaço, ele já aparece aqui para mim, ó, substituir. Ou seja, eu vou fazer um override no método run, ok? Ele já gerou aqui para mim, ó, public void run, já gerou aqui uma annotation override, ok? Eu vou apagar esse super.run aqui, que ele não quer que ele chame o construtor da classe Py, tá bem? Apaguei.
E aqui, dentro desse run, é o que a gente vai fazer, que é basicamente isto aqui, ó. Vou pegar esse for, vou pegar até o resultado aqui, na verdade, né? E vou jogar ele aqui para dentro. Dessa forma, a minha contagem vai ser feita em paralelo com o processamento da minha interface, ok? Só que, tá vendo que ele está dando um erro aqui embaixo? Está falando que falta ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula é esperado ali. O que acontece? A minha classe thread, não adianta eu só criar o objeto thread. Eu tenho que falar assim, olha, eu estou te criando, mas você vai rodar agora. Então eu tenho que fazer aqui um ponto start. E acabou. Beleza? Vamos rodar lá para ver? Vou mandar ele contar até 1000. Viu que o cursor rodou aqui? Ó, vou colocar até 2000. Vou colocar mais, vou colocar 3000 para dar um tempo maior aqui. Ó. Observe aqui, ó. Olha lá, olha a minha contagem, como é que ela está atualizando, tá vendo? Ou seja, antes ele imprimia tudo e agora ele vai imprimindo aos poucos, tá? Olha lá, olha o meu cursor subindo ali, tá vendo? Que a contagem está sendo incrementada aqui. Eu vou aguardar ele finalizar a contagem ali e eu vou mudar essa ordem da impressão, tá? Vou mandar ele imprimir de trás para frente, na verdade. Tá lá, 3000 acabou. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de pegar o resultado, vou jogar o i no final, eu vou colocar o i antes. Então vai ser i mais o arrabiene aqui, mais o resultado. Que aí a gente vai conseguir acompanhar melhor, ó. Vou colocar até 1000. Olha lá a contagem, ó. O 1000 vai ficar em cima agora e o 0 vai ficar embaixo, tá vendo? Vou colocar 2000, ó. Olha lá, tá contando, ó. 1000, 1200, 1300, 400, 500, 2000, beleza? Conseguiram visualizar esse ponto então. Vou fazer como estava antes, tá? Sem usar a thread. Vou colocar por fora aqui e vou comentar esses caras todos aqui, ó. Então vou deixar só o processamento que estava antes. Ó, 1000. Nada, nada e agora imprimiu, tá vendo? Então ele não faz aquela contagem passo a passo, ele faz de uma vez só a contagem, tá bem? Bom, pessoal, bem simples de resolver então. Vocês viram aqui que a gente conseguiu criar uma nova thread, né? Gostaria de dar um destaque que multithread não serve só para você manipular a interface, tá? Para você, digamos assim, ajudar a sua interface, né? Eu estou acostumado a ver muitas aplicações que o usuário clica em um botão, tá? E essa aplicação, por exemplo, faz uma busca no banco de dados ou envia uma requisição web para um servidor, alguma coisa assim, né? E quando ele clica, a aplicação trava. E com isso o usuário não consegue fazer mais nada da aplicação até que tenha um retorno, tá bem? Uma coisa muito simples então que a gente pode fazer é mostrar para o usuário que algo está sendo feito, né? Que algo está sendo carregado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse código antigo aqui, vou deixar só a thread funcionando, tá bem? Opa! Tá, Gilberto, mas como que eu aviso então o usuário que a aplicação está trabalhando? Como que eu peço para ele esperar, né? Quando a thread iniciar, eu vou alterar o cursor para ficar o cursor de loading, né? Para ele ficar aquele cursor de carregando na tela. Então eu vou fazer aqui, vou chamar o método setCursor. Esse método setCursor, ele pertence ao meu JFrame, ok? Então pertence à minha interface ali. O que é importante a gente lembrar é que é o seguinte, o que a gente cria dentro da thread só existe dentro da thread. Se eu quiser fazer aqui, por exemplo, resultado, tá vendo? Ele não aparece. Por quê? Claro que eu digitei errado ali, né? Mas mesmo assim, ó, eu não consigo obter essa string resultado, porque ela só existe dentro da thread. Quando a minha thread finalizar, quando ela chegar na última linha aqui, ela morre e todas as variáveis, todos os objetos que estiverem lá dentro dela vão acabar também. Então o que foi criado na thread só existe naquela thread. O que foi criado no meu processo principal, aqui na minha thread principal, está disponível para todas as threads criadas por ele, ok? Então, o meu TA_result, por exemplo, é acessível na minha thread, mas já o resultado eu não posso acessar por fora, tá bem? Esse método setCursor, ele é do JFrame. Então, o setCursor, ele espera um cursor, né? Então, eu vou criar aqui um new cursor e este new cursor, por sua vez, espera um int
type, ou seja, o tipo de cursor, né? Se eu vier aqui em cursor, ponto, existe aqui um wait cursor, beleza? E aí o que vai acontecer? Quando começar a minha thread, eu vou alterar o cursor para o load, que é para o wait, para esperar. E quando finalizar, eu vou alterar o meu cursor aqui para o default cursor, beleza? Vamos rodar. Vou colocar aqui, ó, 1000. Contar, olha lá, ó, tá vendo? Ele finalizou, né, antes de imprimir o resto da contagem aqui. Vou colocar 2000 para dar um prazo maior, ó, contar. Olha lá, ó, tá o cursor de loading. Detalhe, se eu jogar ele para fora, ele some. Se eu voltar com ele para a interface, ele fica no loading, ó. Detalhe, olha lá. Ele está no loading aqui. Finalizou, o cursor volta ao normal, tá? Existem muitos outros cursores, como vocês estão vendo aqui, né? Só vir no cursor ponto, aí tem aqui crosshair cursor. Crosshair, o que seria o crosshair? Ou melhor, deixa eu colocar ele aqui, né? E aqui é o default. Vamos ver o que seria o crosshair. Eu vou colocar 1500. Ah, ele vira uma cruz. Faz sentido. Crosshair, né? Beleza. Tem muitos outros. Vocês podem ir testando em Move para virar aquelas setinhas, né? Resize. Ah, e tem resize aqui, ó. Noroeste, norte, oeste, norte, o que for, né? Ou seja, ele pega de acordo com a setinha que você chega no canto lá para ele ajustar, né? Então, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, né? Ou pelos cantos. Hand, cursor da mãozinha. 1500. Olha lá, ele vira a mãozinha, tá vendo? Esses cursores são bem interessantes para manipular na sua aplicação no dia a dia, tá bem? Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês então sobre thread era isso. Próxima aula eu vou voltar com o assunto de thread, mas eu vou trazer um exemplo um pouco mais complexo, tá bem? Algo um pouco mais avançado, tá? Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha ajudado você com as suas dúvidas, com os seus problemas. Até a próxima e tchau, tchau!